professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Filosofia do Direito, hoje discutindo a temática Michel Foucault e o Direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de Filosofia do Direito. Hoje estaremos discutindo a temática Michel Foucault, o Direito, nos jogos entre a lei e a norma. As contribuições do texto hoje são do professor Márcio Alves da Fonseca, que vai trazer informações importantíssimas para nós compreendermos um pouco mais a importância e as influências desse filósofo para o pensar a filosofia do direito. Vamos então ao nosso primeiro slide. Michel Foucault produz seus trabalhos numa região linear entre diversos campos de saber, em especial aqueles da filosofia e da história. Sua formação em filosofia na Escola Normal Superior permitiu ao pensador interessar-se desde cedo também pela história das ciências e pela psicologia, assim como pelos campos da literatura e da medicina. Sua tese de doutorado, publicada em 1961, com o título História da Loucura na Idade Clássica, introduziu o jovem filósofo no debate intelectual de sua geração, cuja formação tem a marca dos estudos estruturalistas, dos debates da filosofia com a psicanálise, do existencialismo, de uma releitura do marxismo que buscava então fundamentar as diversas formas da militância política. Em seu conjunto, os escritos de Foucault não estabelecem propriamente um sistema de pensamento. Entretanto, sua coesão e sua coerência são norteadas por uma questão filosófica ampla e que se faz presente em toda a sua obra. Trata-se de empreender uma problematização do presente histórico e do sujeito moderno, compreendidos em sua singularidade e contingência. Um dos aspectos importantes que nós temos aqui na relação do pensamento de Michel Foucault é a característica da sua discussão sobre o poder, o exercício do poder, as relações que existem no poder. Consequentemente, ele traz essa discussão também para o universo do direito. Como efetivamente o próprio direito se estabelece na sociedade e como se relaciona com essa característica do poder. Esses são aspectos importantes que nós conseguimos perceber em grande parte de suas análises quando se relaciona com o direito. Vamos então ao nosso próximo slide. Para Foucault, ainda que a apresentação jurídico-discursiva do poder seja amplamente desenvolvida no âmbito da filosofia e da ciência política, ela é insuficiente para a compreensão das modalidades concretas de exercício do poder. Desse modo, para além deste modelo de poder, que funciona segundo uma clivagem de caráter jurídico, Foucault proporá o modelo da normatização que irá comportar, em um primeiro momento, o estudo das disciplinas dos corpos e, em um segundo momento, o estudo dos mecanismos de regulação biopolítica das populações. O estudo dos mecanismos disciplinares e dos dispositivos biopolíticos de segurança, abordados por Foucault, em parte significativa de seus livros e cursos, constitui a analítica do poder empreendido pelo autor. É importante nós pensarmos que nessa discussão apresentada por Foucault, um dos aspectos mais importantes aqui é a relação que ele traz do poder, ou seja, esse exercício, como se constitui o poder. Preocupado por essa questão, Foucault então vai estudar esse prospecto que traz então a relação do poder. Para ele, o direito tem uma relação direta com o poder. E é a partir desse estudo que ele então consegue compreender, dentro da sua perspectiva e dentro da sua característica metodológica e teórica,
qual é então o entendimento que ele tem com relação ao poder e a sua relação com o direito. Esses são os aspectos assim que dão a base do estudo apresentado por Foucault. E dentro dessa característica, então, que ele apresenta essa relação, né, e através de uma reprodução do pensamento marxista, ele vai então adiante do seu pensamento sobre esse aspecto coercitivo que é apresentado pelo próprio direito. Esse exercício do poder que se faz também a partir do direito. Vamos então ao nosso próximo slide. O direito como lei. Uma oposição conceitual entre o âmbito do legal e o âmbito do normal permite-nos aprender, em Foucault, a imagem do direito identificado aquilo a que podemos chamar de estruturas da legalidade, compreendidas como as próprias leis, os decretos, os regulamentos, os ordenamentos, o edifício consolidado da jurisprudência e também o aparato judiciário, integrado pela junção judiciária e pelos tribunais em suas diversas instâncias. Nessa imagem, o direito não se confunde com os mecanismos da normatização descritos por Foucault em sua analítica do poder. O direito serve, ao contrário, para denotar a particularidade das práticas da normatização relativamente ao domínio formalizado da lei. O direito é encarado, portanto, como um sistema de leis e de aparelhos independentemente de suas implicações com a normatização. Aqui é claro que no pensamento de Foucault nós temos então o direito como um instrumento de domínio mais forte, um instrumento de domínio de poder, onde a relação daqueles que se comportam de forma mais forte, estão numa posição mais forte na sociedade, teria o predomínio com essas relações. É a partir desse processo que nós temos então a crítica que se estabelece numa reelaboração dentro dos princípios marxistas, né, que ele traz na sua essência. Então a característica do exercício do poder, em outras palavras, está relacionado também àqueles que exercem o poder e àqueles que estão no domínio desse poder dentro deste contexto social. Vamos então ao nosso próximo slide. Direito e normatização. Se no plano conceitual a lei e a normatização puderem ser descritas como realidades separadas, em alguns dos trabalhos de Foucault, quando o autor as considera no plano das práticas, elas serão compreendidas em suas inúmeras implicações. Esboça-se assim uma segunda imagem do direito nos escritos do filósofo. O direito normatizador, nele as estruturas da legalidade e os mecanismos da normatização se interpretam sendo suporte uns dos outros. Essa imagem do direito está presente em vigiar e punir, uma vez que a análise da forma punitiva consistente na prisão, terceira forma punitiva abordada no livro, terá o papel de descrever as funções e os instrumentos da normatização disciplinar. Ela se encontra também em A Vontade de Saber, livro em que Foucault introduz a análise da biopolítica. Um dos pontos importantes que nós podemos relatar aqui também, nos entendimentos e nas análises de Foucault, é que a verdadeira questão do direito, né, está sim relacionada então com o poder, com esse poder exercido. Essa é um dos processos que vai passar, né, por todas as instituições jurídicas, por toda a característica do direito, que é uma das leituras trazidas então por esse filósofo. Ponto esse que vai decorrer em toda a sua leitura. Quando se fala também no processo disciplinador, que é uma das características apresentadas por Foucault, é um dos aspectos que também ele faz toda uma leitura relacionada ao processo prisional. Dentro dessa estrutura, um processo disciplinador, né, na sua análise, enquanto filósofo, vai efetivamente refletir
sobre a eficiência e a eficácia desse processo em função de sua característica e sua proximidade com o direito, né? Em outras palavras, a aplicação das sanções, ela teria efetivamente a proposta de recuperar as pessoas. Então, dentro dessa característica, é uma das coisas também que Foucault analisa quando vai pensar esse processo das prisões, né? Que também faz parte de algumas de suas obras. Vamos então ao nosso próximo slide. Pensar o direito enquanto domínio de saberes e de práticas cuja verdadeira legitimação não pode decorrer senão da prática refletida dos indivíduos, sem referência a qualquer princípio de totalização. É a esta ideia que o pensamento de Foucault remete quando nos sugere a imagem de um direito novo. O direito normatizador e o direito novo são três figuras do direito que identificamos nos escritos de Michel Foucault. Por meio delas, somos instigados a pensar o direito diferentemente. Elas nos sugerem pensar o direito a partir da interdeterminação do próprio objeto direito e pensá-lo também apartado dos parâmetros coerentes de uma teoria do direito. Entretanto, talvez seja justamente essa a contribuição que o pensamento de Foucault pode trazer ao estudo do direito, abordá-lo segundo um olhar não essencialista e histórico, capaz de perceber por debaixo do edifício lógico as ambiguidades e as contradições, mas para além deste mesmo edifício também as possibilidades e os desafios. Aqui a gente pôde perceber então que o pensamento de Foucault decorreu principalmente sobre essa característica do exercício do poder. A partir dessa relação do biopolítico, que é um dos aspectos que ele traz também, é essa característica, né, dessa relação do homem, da relação da lei com a relação do homem, que vai efetivamente decorrer de uma nova perspectiva, segundo ele, que esteja distante desse processo que é o exercício do poder, não na realidade o próprio direito aparecendo, mas sim o direito exercendo o poder. Então seria contrário a essa perspectiva, e sim o exercício do direito a partir de novas relações existentes dentro da sociedade. Espero que tenha contribuído para vocês aqui essas discussões e nos encontramos então na nossa próxima aula.